Patrícia passou anos se safando de irregularidades, até que num dia tudo se desmoronou quando ela bateu em um homem negro, bem vestido, dentro de uma sala de audiência, sem perceber que ele era o juiz. O que aconteceu a seguir acabou com tudo o que ela havia construído. Foi num piscar de olhos. Ninguém viu a cena acontecer, nem o auxiliar de justiça, nem o secretário, nem mesmo o réu, que esperava ansiosamente na primeira fileira. A oficial Patrícia Ramos havia acabado de entrar na sala 2 do Fórum Regional de São Paulo, em São Paulo. Seu uniforme estava impecável e sua expressão, sempre tensa, demonstrava toda a rigidez pela qual ela era conhecida. Durante mais de uma década, ela conquistou fama por ser determinada, sem rodeios e alguém com quem ninguém queria se meter. Naquela manhã, ela fora chamada para depor num caso pequeno de porte de drogas, mas nunca chegou ao banco das testemunhas. Em vez disso, ela avistou um homem negro, elegantemente vestido, que se encontrava próximo à cabine das testemunhas, conversando baixinho com um advogado. Sem pensar duas vezes, Patrícia atravessou a sala com firmeza e deu um tapa forte em seu rosto. O som do tapa ecoou como o estalo de um chicote, seguido por um suspiro coletivo que se espalhou pelo ambiente. Papéis se espalharam e uma caneta rolou pelo chão. Por um breve instante, o tempo pareceu parar e todos ficaram paralisados. O homem não se esquivou, não gritou, nem sequer levantou a mão. Calmamente, ele ajeitou sua gravata, passou a mão pela bochecha e encarou Patrícia com um olhar firme. "Eu sou o juiz Rodrigo Ferreira", disse ele com voz serena e decidida, "e hoje estou presidindo esta audiência." O silêncio que se seguiu pesava no ar, com todos os olhos fixos em Patrícia, que agora parecia ter engolido um punhado de pregos. Ela piscou uma ou duas vezes, quase sem conseguir formar palavras. O auxiliar, sem saber como agir, recuou nervosamente em direção à porta. Um jovem defensor público discretamente pegou o celular para registrar o ocorrido e logo outras pessoas fizeram o mesmo. Patrícia tentou se explicar. "Eu achei que ele não estava. Não deveria estar aqui." Mas já era tarde demais. O juiz Ferreira se voltou para a plateia atônita e declarou: "Vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Caminhando silenciosamente para seu gabinete, mantendo uma expressão imperturbável. A sala inteira permaneceu imóvel, sem ninguém saber se devia se levantar, sentar ou sair. A mão de Patrícia, a mesma que tinha aplicado o tapa, tremia levemente. Um promotor se inclinou para ela e sussurrou: "Você acabou de agredir um juiz." Patrícia a encarou, o rosto ficando pálido, enquanto seus olhos buscavam desesperadamente uma saída, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A notícia se espalhou rapidamente. Repórteres que estavam cobrindo um caso de crimes, de gangues, correram para o corredor. 2 canais de televisão locais foram acionados por estagiários que saíram do fórum abalados. Antes mesmo do meio-dia, o vídeo cru, sem edição ou contexto, de uma policial branca agredindo um juiz negro no tribunal já circulava nas redes sociais, com legendas simples como "Policial bate em juiz e nem sabe quem é." Inicialmente, alguns acharam que era encenação ou montagem, mas o vídeo era limpo demais, com detalhes que só a vida real oferece, sem música dramática ou ângulos forçados, apenas tensão pura e expressões autênticas. Logo, reações surgiram. Advogados, ativistas e até ex-réus compartilhavam suas histórias. Alguns reconheceram Patrícia imediatamente. Outros a conheciam apenas pela fama que tinha dentro da corporação. Por outro lado, o juiz Ferreira permaneceu em silêncio. Ele não se manifestou publicamente, não fez transmissões ao vivo na televisão e tampouco ameaçou tomar medidas legais. Simplesmente voltou a analisar os processos em sua mesa, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que algo
havia mudado de forma irreversível. Antes mesmo que alguém pudesse assimilar o ocorrido, a pergunta inevitável ecoou: quem era, afinal, a oficial Patrícia Ramos? Poucas pessoas fora da cidade de São Paulo conheciam Patrícia Ramos, mas dentro da corporação ela não só era conhecida, era temida. Patrícia havia subido na hierarquia com uma velocidade surpreendente. Recém-saída da academia, ainda na casa dos 20 anos, ela passou rapidamente do patrulhamento para a divisão de narcóticos e logo para uma unidade especializada em áreas de alto risco. Conquistou medalhas, foi destaque em boletins internos e chegou a palestrar em conferências policiais. Porém, por trás dos holofotes e das cerimônias, existia outra versão de Patrícia, uma que o público raramente via. Tudo começou, de forma sutil. Um jovem negro multado por um farol quebrado alegou que jamais havia infringido a lei. Quando tentou se explicar, Patrícia aumentou a multa alegando descumprimento. Ele registrou uma reclamação, mas nada aconteceu. Uma mãe solteira afirmou que Patrícia revistou seu carro sem motivo aparente enquanto ela fazia compras. Quando sua filha de 10 anos perguntou o porquê, a oficial disse friamente: "Vocês deveriam saber melhor." A denúncia da mãe desapareceu em poucos dias. Depois, circulou um vídeo em que Patrícia xingava 2 adolescentes negros que ficavam próximos a uma loja. Um deles gravou seus gritos, mas o vídeo sumiu de maneira misteriosa após os jovens serem detidos por resistência. Boatos sobre o comportamento de Patrícia logo se espalharam pelos bastidores da delegacia e entre os funcionários do fórum. Comentavam que ela usava palavrões racistas quando achava que ninguém importante estava por perto. Ameaçava os colegas mais jovens que ousavam discordar, e sempre que seu nome aparecia em uma denúncia, a corregedoria rapidamente o desqualificava. Ela tinha aliados em posições de destaque. Por exemplo, o chefe de polícia, Sérgio Nogueira, elogiava-a como uma boa policial em tempos difíceis, afirmando que o público não compreendia os desafios dos bairros mais vulneráveis. Colegas como Eduardo Lima perceberam os sinais cedo. Ele se recordava de uma ocasião em que Patrícia empurrou a cabeça de um suspeito contra a janela de uma viatura, e quando ele tentou denunciar, ela advertiu: "Se você reclamar, seu armário estará vazio até segunda-feira." Ninguém ousava contestá-la, não por concordarem, mas porque ela representava o sistema. Ela não era uma exceção. Era o próprio sistema em ação, onde o poder se misturava ao preconceito e se escondia atrás de um distintivo. Não se tratava apenas das suas ações, mas da arrogância que vinha com a sensação de ser intocável. Cerca de 6 meses antes do incidente no tribunal, um jovem colega chamado Marcelo Silva registrou formalmente sua objeção depois de 2 semanas trabalhando com Patrícia. "Eu vi ela parar 6 carros em um único dia, todos com motoristas negros, numa área de apenas 3 quarteirões. E nenhum dos casos parecia justificável", escreveu ele no relatório interno. Pouco depois, ele foi transferido para uma função administrativa, enquanto Patrícia até recebeu uma distinção. O problema não estava só em seu comportamento, mas no fato de que todos permitiam que ela prosperasse. Seu rápido avanço não era apesar de suas atitudes, mas por causa delas. Denúncias antigas começaram a reaparecer silenciosamente, e com a mudança na liderança da corregedoria e um novo governo municipal menos tolerante com irregularidades, Patrícia continuou intransigente. Em um churrasco da corporação, ela chegou a dizer: "Eles não podem me tocar. Eu sei mais sobre a sujeira dessa instituição do que eles sobre mim." Sem perceber, ela estava acionando um alarme interno. Quando deu aquele tapa infeliz no tribunal, na hora, no lugar errado, a bomba explodiu e todo o sistema no qual ela se apoiava começou a ruir. Após o ocorrido, o juiz Ferreira retornou ao seu gabinete sem grandes gestos. Não bateu à porta, não gritou, apenas se sentou,
Respirou fundo e pegou a pilha de processos em sua mesa como se fosse um dia normal. Mas nada disso era comum. Não para as dezenas que assistiram, nem para os advogados acostumados a tensões em audiência e certamente não para ele. O juiz Rodrigo Ferreira exercia sua função há 12 anos, a maior parte no estado de São Paulo. Era discreto, não corria atrás de manchetes, usava gravata simples e mantinha fotos de sua esposa e seus 3 filhos ao lado de uma pequena réplica de um martelo feita por seu filho caçula. Quem o conhecia entendia que sua presença silenciosa carregava um peso enorme. Crescido em Campinas, foi o primeiro da família a cursar faculdade e direito e trabalhou 7 anos na Defensoria Pública antes de mudar de lado. Ele presenciou todos os tipos de casos, dos mais banais aos trágicos, e os tratava com a mesma calma inabalável. O que aconteceu naquele tribunal, o tapa, não era novidade para ele. A falta de respeito o acompanhara durante boa parte de sua carreira. Mas aquilo não se resumia a um olhar desdenhoso ou a um comentário de canto de boca. Era uma ação física, pública e inegável. Mesmo assim, ele nunca levantou a voz nem recorreu a gestos teatrais, pois acreditava em consequências reais e não em espetáculos. No corredor, a secretária dele, Ana Costa, permaneceu parada, segurando um dossiê que deveria ter sido entregue momentos antes do incidente. Com certa hesitação, ela entrou no escritório e perguntou: "O senhor está bem?" Ele a olhou com tranquilidade e respondeu: "Estou bem, pode sentar." Ana se acomodou, observando atentamente o rosto dele em busca de qualquer sinal de irritação. "Não sei o que você pensava ao fazer aquilo", disse ela. "Podemos registrar uma denúncia. O vídeo está por toda parte." Ele assentiu calmamente. "Poderíamos, mas quero ver como a instituição vai lidar com isso." Ela inclinou a cabeça, questionando: "Quer dizer, o sistema todo?" Cruzando as mãos, ele replicou: "Vamos ver se o sistema ainda tem medo de prestar contas." Ana compreendeu que ele não estava pressionando, mas aguardando para ver como todos se comportariam. Até o meio-dia, o nome do juiz Ferreira já circulava nas redes sociais. Muitos se recordavam de sua fala durante a formatura de uma escola local, há 2 anos. Vídeos antigos reapareceram com frases como: "A lei é uma ferramenta para todos, não só para os que falam mais alto." Contudo, ele não usou as redes para comentar nem emitiu qualquer declaração pública. Quando repórteres perguntaram se ele pretendia tomar medidas, sua única resposta foi: "Espero o mesmo nível de profissionalismo e responsabilidade que venho demonstrando nestes 12 anos. Confio que o sistema fará o que lhe compete." Sua resposta serena era, na verdade, um convite silencioso à reflexão. Dentro da corporação, o clima já estava ficando tenso. A assistente do chefe deixou 3 mensagens na caixa postal de Patrícia. O Departamento Jurídico do Estado entrou em contato discretamente com o setor de recursos humanos e pelo menos 2 jovens policiais se ausentaram para evitar se envolver no turbilhão que se formava. Mesmo assim, o juiz Ferreira não precisou insistir. As provas falavam por si. Naquela noite, sua esposa, Marina, sentou-se ao seu lado no sofá, segurando sua mão, e comentou: "Você deveria ter mandado levar ela algemada." Ele confessou: "Quis, mas não adiantaria nada." Marina suspirou: "Você acha que desta vez será diferente?" Ele olhou para os dedos entrelaçados e disse: "Acho que desta vez foi a pessoa errada no lugar errado, na hora certa." E se Patrícia achava que o silêncio significava proteção, logo aprenderia o quanto a dignidade pode ser alta quando todo o país observa. Na manhã seguinte, a oficial Patrícia Ramos foi colocada em licença administrativa. O comunicado oficial da instituição era vago, mencionando uma investigação sobre o ocorrido no tribunal, mas a verdade não precisava de anúncio. Ela já estava na boca de todos.
O DAPA se espalhou como fogo e os noticiários repetiam a gravação em loop, enquanto podcasts faziam análises detalhadas e os comentários explodiam com relatos de pessoas que afirmavam ter passado por situações semelhantes com ela. Um vídeo antigo, gravado há 4 anos, mostrou Patrícia gritando com um adolescente durante uma abordagem de trânsito. Suas palavras estavam abafadas, seu tom ameaçador, e o jovem foi liberado sem acusações, mas o vídeo só surgira agora. Desta vez, as pessoas não apenas conversavam, elas ouviam. E o distintivo que antes a protegia, agora não lhe servia mais de escudo. Dentro da instituição, o clima era de completo caos. Os policiais cochichavam nos corredores e até mesmo os que costumavam rir com ela nas reuniões semanais mantinham distância. Um memorando da corregedoria solicitava entrevistas com todos que já tinham trabalhado diretamente com a oficial Ramos. Em menos de 24 horas, mais de 12 de policiais responderam, embora nem todos se identificassem. A detetive Fernanda Oliveira, que havia esperado quase 6 anos para se manifestar, contou: "Ela me ameaçou no vestiário uma vez. Disse que se eu questionasse seus relatórios novamente, seria transferida para o serviço de prisão." Um ex-recruta, agora atuante na rua, relatou um episódio em que Patrícia colocara uma lanterna debaixo do banco de um suspeito para justificar uma revista. "Como garantia", dizia ele, certo de que ninguém jamais conferiria as imagens. Aquele tapa não era um incidente isolado, mas o ponto culminante de anos de comportamento inaceitável, finalmente exposto. A corregedoria iniciou a reavaliação de denúncias antigas e um padrão se evidenciou. Abordagens desproporcionais, justificativas frágeis e reclamações recorrentes. Ao mesmo tempo, Patrícia tentou controlar a narrativa. Em um telefone trêmulo, ela concedeu uma entrevista a um rádio conservador local, alegando que o juiz parecia ameaçador e fez um movimento repentino. Mas a entrevista não convenceu ninguém. Nem seus habituais apoiadores falaram nada. Parecia até que a fachada de relações públicas começava a rachar, quando o apresentador abruptamente disse: "Vamos aguardar mais informações antes de tirar conclusões." Logo depois, ela recebeu um e-mail do seu advogado sindical informando: "Devido a um conflito de interesses, não posso mais representá-la neste caso." Em outras palavras, ela havia se tornado tão polêmica que não podia mais contar com o apoio. Sua caixa de e-mails explodiu. Repórteres, amigos e até sua filha, Letícia, uma estudante de 9 anos, enviaram mensagens curtas. "Por que você fez isso, mãe?" Patrícia ficou sozinha na cozinha, observando as medalhas que outrora a enchessem de orgulho, mas que agora pareciam pesadas e deslocadas. "Na verdade", murmurou para si mesma, "ele parecia um bandido, não devia estar agindo daquele jeito." No fundo, ela sabia que não se tratava do visual ou da postura do juiz, mas de um impulso incontrolável. Aquele impulso que lhe rendeu promoções, respeito e temor, mas jamais responsabilidade. E agora, esse impulso se transformara numa força devastadora. 2 dias depois, a Polícia Civil de São Paulo realizou sua primeira coletiva de imprensa em 15 anos. O chefe da polícia, acompanhado de assessores jurídicos, declarou: "Não aprovamos as atitudes da oficial Ramos no tribunal. Uma investigação interna está em andamento e levamos este caso muito a sério. Ele evitou elogios ou qualquer linguagem protetiva. Foram expostos apenas fatos frios e distantes." Patrícia acompanhava a coletiva pela televisão em casa, como todos. Mas se ela acreditasse que o silêncio dos colegas era o pior, logo descobriria o que acontece quando a estrutura em que se apoiava começa a desmoronar, tijolo por tijolo. Antes, Patrícia circulava pelo setor como se fosse dona
do lugar. Agora, até o breve contato visual dos poucos que ainda a encontravam era feito com pressa, como se quisessem evitar qualquer proximidade. Seu domínio sobre a delegacia se esvaíra, substituído por um vazio desconfortável, como se um quadro torto tivesse sido retirado, mas o prego permanecesse. A licença administrativa se prolongava, sem salário, sem distintivo, sem respostas. Apenas longas horas de espera em casa. Seu mundo encolhia rapidamente e até sua filha Letícia parou de responder mensagens desde aquela fatídica noite. Elas nunca foram muito próximas. Patrícia as criara com regras rígidas e não com afeto. Contudo, aquele silêncio agora doía de forma diferente. Uma nova ligação ficou sem resposta. Depois de apenas um toque, o telefone foi desligado. Durante anos, ela acreditou que ter controle significava ter respeito e que as reclamações internas eram apenas barulho de quem não entendia a profissão. Agora, sentada sozinha na mesa da cozinha, com as persianas meio fechadas para evitar o olhar da câmera estacionada na rua, tudo o que restava era o tempo e o silêncio. Mesmo sem ter sido formalmente acusada, a instituição já não a protegia mais. O sindicato ficou em silêncio. Os advogados pararam de responder e novas acusações começaram a surgir. Um grupo de direitos civis chegou a solicitar uma revisão independente de todos os casos em que ela estivera envolvida nos últimos 5 anos. Um a um, nomes surgiam, ex-suspeitos, ex-colegas e até um juiz aposentado que se lembrava de Patrícia gritando com um réu durante um julgamento, algo que na época ele atribuíra ao estresse. Online, os comentários eram duros. Ramos, é a prova de que precisamos de reformas. Essa policial se achava acima da lei e provocou o juiz errado. E então vieram as críticas dos que antes eram seus amigos. Sempre senti que havia algo estranho nela. Era agressiva demais. Lembro até de ela rir depois de fazer uma criança chorar durante um interrogatório. Aquilo não parecia traição, mas o apagamento completo de alguém que nunca deveria ter existido naquele grupo. A caixa postal dela transbordava de mensagens de repórteres, advogados civis e até de uma documentarista interessada em ouvir seu lado. Mas ela não respondeu a ninguém. O único lugar onde ainda se sentia segura era na garagem, onde passava horas no carro, com o motor desligado e as portas trancadas, relembrando casos antigos e convencida de que nada disso teria acontecido se o juiz tivesse apenas deixado a situação seguir sem querer protagonizar uma cena. Por mais que ela tentasse distorcer os fatos, não podia mudar o que já tinha ocorrido. Patrícia bateu em um homem dentro de um tribunal, um homem que não representava ameaça, que não era suspeito, mas que era um juiz em exercício, e todo o país presenciou aquilo. Numa tarde, sua vizinha, Dona Cláudia, que costumava acenar durante os passeios matinais, passou com seu cachorro sem sequer desviar o olhar de Patrícia. Aquele momento silencioso machucou mais do que ela esperava. A sensação de ser ignorada era pior do que qualquer manchete, pois manchetes se apagam, mas o sentimento de abandono fica. Mais tarde, Patrícia folheava uma foto antiga da delegacia em seu celular, uma imagem de toda a equipe em frente ao prédio da polícia. Ela ampliou a foto e se viu, de óculos escuros, sorrindo de lado, com a mão no quadril. Ela achava que estava poderosa. Agora, via apenas arrogância. Quando pensou que já não poderia piorar, chegou uma carta convocando-a para uma audiência pública na qual teria que enfrentar o homem que nunca levantou a voz, mas que já havia destruído sua reputação. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã, às 9h30, no Fórum Regional de São Paulo. Um local que deixava claro que não se tratava de uma avaliação discreta, mas de um evento público. Quando Patrícia chegou, vestida com um terno preto simples, sem distintivo ou arma,
O salão já estava quase lotado. Jornalistas ocupavam a parede de fundo, com equipamentos de áudio pendurados nos cintos, e fileiras de cadeiras dobráveis rangiam sob o peso de cidadãos, ativistas e observadores jurídicos. Na segunda fileira, sentava-se o juiz Rodrigo Ferreira, sem toga, em um terno cinza escuro, com olhos calmos e um bloco de anotações apoiado no joelho, demonstrando total serenidade. Ele não aparentava raiva ou satisfação, parecia apenas cumprir sua função sem a intenção de se vingar. Ao lado de Patrícia, seu novo defensor público, jovem e inexperiente, sussurrava instruções finais que ela mal conseguiu captar. Do outro lado, a Comissão de Revisão Cidadã, composta por um ex-policial, um ex-defensor, um pastor local, um ativista comunitário e um juiz de outra comarca, observava com expressões sérias, atrás de crachás de plástico. O ambiente não era um tribunal formal, mas exalava a mesma seriedade. A presidente da comissão, Dona Lorena Santos, iniciou a sessão pontualmente. Esta audiência não é um julgamento, mas uma avaliação pública da conduta da oficial Patrícia Ramos, tanto no presente quanto no passado, em relação à sua continuidade no serviço policial. Ao ouvir continuidade no serviço, Patrícia estremeceu, como se aquele fosse o anúncio do fim de sua carreira. Primeiro, exibiram o vídeo do tribunal em um monitor pequeno, que, apesar de sua dimensão, capturava o peso do momento e não deixava margem para dúvidas. O som do tapa e o silêncio que se seguiu reverberavam pelo salão. Em seguida, o juiz Ferreira retomou a palavra e a policial Juliana Mendes leu seu depoimento preparado sobre uma ameaça que Patrícia proferira há 6 anos, com uma voz calma, mas fria. Depois, 2 pessoas que haviam sido detidas se apresentaram, relatando como a assinatura de Patrícia aparecera em seus autos, mesmo ela não estando presente. Um depoimento sucedeu o outro, enquanto Patrícia permanecia imóvel, com os olhos fixos à frente, recusando-se a reagir. Perto do final da sessão, a presidente Lorena convidou o juiz Ferreira a subir ao microfone. Sem precisar de anotações, ele fechou o paletó, olhou ao redor e declarou: "Não vou repetir o que todos já vimos. Isso já é de conhecimento público." Continuou: "O que importa agora é o que vem depois da responsabilidade, pois é aí que o trabalho verdadeiro começa." Fez uma breve pausa, enquanto alguns canetas riscavam o papel. "Tenho servido este Estado há mais de 12 anos. Vi pessoas agirem de forma imprudente por medo e outras explodirem porque se sentiam pequenas. Mas o que aconteceu naquele dia em meu tribunal não foi erro nem ato de pânico. Foi uma reação espontânea, moldada por anos de poder sem controle. Não estou aqui para arruinar a vida de ninguém. Estou aqui para mostrar a esta comunidade como a verdadeira justiça deve ser e o que jamais pode ser." Então, ele se acomodou novamente, deixando o silêncio tomar conta. O defensor de Patrícia fez algumas considerações finais, basicamente procedimentos e um apelo por clemência, mas isso não adiantou. Após uma breve pausa, a comissão recomendou que a oficial Patrícia Ramos fosse definitivamente exonerada do serviço, com todos os benefícios cancelados e seu caso encaminhado à promotoria para nova investigação. Patrícia ficou parada, sem reação, enquanto o salão se esvaziava. As pessoas não a encaravam mais com temor ou ódio, olhavam para ela com uma indiferença que doía mais. O juiz Ferreira saiu do local sem se virar, certo de que algumas pessoas não precisam de vingança, pois a verdade já fez seu trabalho. Mesmo depois que as câmeras se calaram, a pergunta persistia: qual lição a comunidade levaria do silêncio que finalmente fez o sistema prestar atenção? Semanas se passaram, as manchetes diminuíram e novos escândalos tomaram conta das notícias,
Mas no estado de São Paulo, algo realmente havia mudado, não apenas nos bastidores ou em conversas discretas, mas na forma como as pessoas enxergavam o sistema e umas às outras. O tribunal onde tudo aconteceu continuava em funcionamento. Os casos surgiam e sumiam como de costume. Contudo, sempre que o juiz Ferreira entrava na sala, todos se levantavam. Não apenas pelo respeito ao cargo, mas pela forma como ele havia lidado com a situação. Ele nunca pediu atenção nem elogios, apenas continuava com seu trabalho. Em uma tarde, após uma audiência juvenil, um jovem defensor público o abordou no corredor e perguntou: "Como o senhor consegue manter tanta calma?" Ele fez uma breve pausa e respondeu: "Não queria te dar o que você esperava." Então sorriu suavemente, assentiu e seguiu seu caminho. Essa simples resposta ecoou por todo o fórum. Além disso, mais policiais passaram a participar de treinamentos reais sobre preconceito, e uma comissão comunitária recebeu poderes efetivos, mais do que apenas um crachá e uma mesa dobrável. Alguns processos antigos foram reexaminados, não todos, mas o suficiente para demonstrar que as portas da responsabilidade estavam se abrindo. Quanto à oficial Patrícia Ramos, ela foi desaparecendo aos poucos. Vendeu sua casa discretamente e se mudou para outro estado, sem conceder entrevistas ou emitir declarações públicas. Aceitou um emprego no setor de segurança privada em uma empresa de transporte e seu nome passou a aparecer esporadicamente apenas em artigos de opinião. Não houve uma queda dramática ou um conto de redenção. Ela não perdeu tudo de uma hora para outra, mas perdeu aquilo que sempre foi mais importante: o controle. No lugar dele, instalou-se um silêncio que ela não conseguia mais manipular. Ao mesmo tempo, mais pessoas se manifestaram, vítimas de outros policiais, vítimas de outros momentos, todas fortalecidas pelo que viram no tribunal. Elas não queriam vingança, queriam apenas ser ouvidas. Esse foi o verdadeiro impacto daquele instante, quando a mão de Patrícia atingiu o rosto do juiz Ferreira. Não se tratava apenas de um tapa, mas do fim público de um padrão de comportamento oculto por anos. Em um estado onde as coisas normalmente ocorriam devagar e com discrição, essa revelação abalou não só a corporação, mas também a maneira como a comunidade se via. Numa reunião comunitária, 2 meses depois, uma senhora de meia idade, com os óculos escorregando pelo nariz, levantou-se e disse com firmeza: "Eu não quero mais desculpas. Exijo medidas concretas. Quero mudanças que não dependam do próximo vídeo viral." O salão assentiu, pois todos compreendiam o que acontecia quando alguém acreditava que seu distintivo o protegia de qualquer consequência, enquanto a verdade, de terno, adentrava o ambiente e dizia: "Hoje eu sou o juiz." Isso não era um roteiro de cinema com confissões dramáticas ou colapsos repentinos. Era o lento e inevitável processo de queda de alguém que se colocou num pedestal, e o trabalho igualmente lento de construir algo melhor no lugar. As paredes do tribunal jamais esqueceriam o que ali se passou. O tapa podia até desaparecer com o tempo. As câmeras podiam se afastar, mas a lição permanecia. Poder sem controle se torna tóxico. O silêncio pode ser mais estrondoso que gritos, e a verdadeira justiça não precisa levantar a voz para ser ouvida. O que podemos tirar de tudo isso? Talvez que o verdadeiro caráter se revela quando se pensa que ninguém está olhando, quando se acredita estar acima da lei ou quando a máscara cai num instante que não se pode desfazer. Patrícia construiu sua carreira com base no medo, enquanto o juiz Ferreira fundamentou sua autoridade na calma. No final, apenas um deles conseguiu manter seu lugar, e essa é a verdadeira face da justiça.